Encontramos-nos na cidade de Valongo, às portas do Porto, e uma cidade dominada por essa extensa montanha, essa serra, que tem o mesmo nome da povoação, a Serra de Valongo, imponente, e que faz parte de um conjunto montanhoso que nós hoje designamos como as Serras do Porto, de grande valor natural. Ora, estas características, a presença destas montanhas e a proximidade da grande cidade do Porto, ditaram ao longo dos séculos muitas das principais características de Valongo. Desde logo, a serra, que de resto está na origem de um relevante povoamento desde há cerca de 2000 anos. Com efeito, sabemos que estas serras foram objeto de uma intensa exploração mineira por parte dos romanos, exploração de ouro. A importância desta produção aurífera fez também, nessa época, surgir essa outra importante característica de Valongo, a sua relevância quando falamos da rede viária. Sim, porque para aqui fazer chegar soldados, mineiros, para daqui fazer sair a produção das minas, era importante uma estrada. E desde épocas muito recuadas, que Valongo vai ser caracterizado, de facto, por uma estrada. A estrada que ligava ao Porto, mas que depois também avança para aquilo que é hoje Paredes, Penafiel e Trás-os-Montes. A importância estruturante desta estrada fez de resto com que no século XVI, quando Valongo recebe foral, a povoação fosse designada como Valongo da Estrada. E é também esta estrada que em boa parte está na origem daquela que é uma outra antiga vocação de Valongo, a produção de pão. Um relevante centro panificador. E era através da estrada que chegava o cereal, era através da estrada que o pão seguia depois, nomeadamente para o Porto. Para termos uma ideia da importância da produção do pão em Valongo e mais tarde do biscoito, sabemos, por vários documentos, que na passagem do século XVIII para o século XIX existiam em Valongo cerca de 120 padeiros, cerca de 120 oficinas de produção de pão. Este número só por si pode não nos dizer muito, mas se vos indicar que exatamente nessa altura, na grande e vizinha cidade do Porto, só existiam 8 padeiros, por aqui percebemos da relevância da produção de pão nessa época e durante os tempos seguintes em Valongo. Ora, essa história, essa memória está muito bem documentada e explicada nos dias de hoje, bem no centro da cidade de Valongo, nesta estrutura museológica. É a Oficina do Pão e do Biscoito de Valongo, que aproveitou o icónico edifício, o antigo edifício dos bombeiros de Valongo. E é daqui que podemos partir à descoberta de outros espaços museológicos que nos permitem entender esta relevante história. Não sendo Valongo uma terra propriamente cerealífera, percebe-se também da importância que essa estrada tinha, porque era exatamente pela estrada que aqui passava que chegava os cereais em abundância
que permitiam então essa relevante produção de pão. Mas outros fatores eram cruciais para o sucesso de Valongo enquanto um centro panificador. E um deles é a existência neste território de um grande conjunto de linhas de água com propriedades energéticas, isto é, com capacidade de produzir energia hidráulica. Sim, este é um território marcado por um grande número de moinhos e azenhas. Eram estes que transformavam agora o cereal, o grão, em farinha. Sabemos do grande número de moinhos que durante séculos caracterizaram este território. E hoje, em plena cidade de Valongo, a não muitos metros de distância da oficina do pão e da regueifa, encontramos aqui uma pequenina azenha, a azenha da Serra, mas que é um bom exemplo destes equipamentos tradicionais que foram cruciais para a produção da farinha. E aqui, no interior desta antiga e pequena azenha, podemos ver bem reabilitado um desses mecanismos que durante tanto tempo assegurou a produção da farinha. E era de facto uma atividade também ela relevante aqui em Valongo. Um inquérito industrial de 1881 revela que aqui em Valongo existiam mais de 50 moinhos. Alguns pequenos, como este, com uma única mó. Outros com mais do que uma mó. Sabemos que nessa altura, aqui em Valongo, eram acionadas mais de 100 mós, envolvendo mais de 100 até cerca de 150 homens nestas atividades da moagem. Nesses finais do século XIX, aqui em Valongo, em todo o país, era ainda esta energia hidráulica, esta força das águas, destas linhas de água que cruzavam o concelho, que faziam mover estes mecanismos. Mas o advento do mundo industrial ia-nos também já começando a anunciar outro tipo de energia que iria, nas décadas seguintes, fazer acionar as mós. Mas aqui, em Valongo, na Serra, tivemos já nos inícios do século XX uma outra curiosa experiência. O mundo industrial trouxe de facto grandes transformações e desafios também para Valongo. Desde logo, embora, como é evidente, a estrada não tenha perdido a sua importância estratégica, a verdade é que o aparecimento do caminho de ferro permite agora viagens mais velozes e o cereal chega também pelo comboio. Mas já não tem que ficar em Valongo e pode avançar até à cidade do Porto, onde, fruto da industrialização, agora nos vão surgindo também as moagens industriais. Isso é um desafio, de facto, para agentes de Valongo, que, no entanto, tinham séculos de bem saber fazer o pão e a regueifa. E por isso é apostando no seu saber que vão agora desenvolver um outro produto, o biscoito. Mas há também quem procure confrontar as moagens industriais com outras estratégias energéticas, socorrendo-se já não da velha força motriz das águas dos rios que correm no Vale de Valongo, mas há de facto um caso muito interessante aqui, bem no alto da Serra de Valongo, no lugar das Chãs ou dos Chãos, junto de uma antiquíssima e interessantíssima capela. Aqui vai surgir um moinho de vento.
bem no alto da serra. De facto, este é um espaço onde o vento está bem presente e não admira por isso que tenha sido este lugar escolhido para desenvolver este tipo de estrutura moageira, um moinho de vento que se ergue imponente aqui. Na passagem do século XIX para o século XX, elaborou durante as primeiras décadas do século passado. É verdade que na região, nomeadamente naquilo que nós hoje designamos como a área metropolitana do Porto, temos, enfim, registros, ainda hoje vestígios de antigos moinhos de vento. Caso, por exemplo, no Porto, o registro toponímico, o nome do lugar, o Largo do Moinho de Vento. Ou, por exemplo, em Lessa da Palmeira, junto ao Salão de Chá da Boa Nova, vemos lá as ruínas de um antigo moinho de vento, ou ainda mais a norte, Esposende, onde hoje temos importantes vestígios de moinhos de vento. Mas, como se percebe, a estratégia durante séculos da implantação deste tipo de estrutura na região era junto ao mar. E por isso, um moinho de vento, algo afastado do litoral, no alto de uma serra, de facto não era muito habitual entre nós. Aliás, as características deste moinho, que durante longas décadas esteve em ruínas e foi agora recentemente reabilitado como espaço museológico pela autarquia de Valongo, as características deste moinho indiciam aqui e ali que ele se inspira em modelos que vieram claramente mais do sul do nosso país. Certo é que foi uma curiosa tentativa de, aproveitando a abundante energia do vento, se procurar também responder a esse desafio da grande cidade que conseguimos observar aqui através das janelas do moinho, da grande cidade onde agora as fábricas impunham-se como centros produtores industriais também na panificação. Mas para lá dos moinhos, para lá desta história da produção do pão e da farinha, a Serra de Valongo tem outras valências patrimoniais que importa conhecer. Sim, as serras do Porto, e particularmente a Serra de Valongo, têm um enorme interesse do ponto de vista do património natural, paisagístico, também botânico, zoológico e, muito especialmente, do ponto de vista geológico. Ora, sublinhando essa importância e procurando de um modo pedagógico divulgar esse valor acrescido da Serra de Valongo, desde finais de 2024, que bem na cidade de Valongo encontramos este interessantíssimo espaço, a Casa das Trilobites e do Património Geológico. Fica localizado num edifício histórico, a Casa de António Dias de Oliveira, uma figura marcante do século XIX no nosso país e muito especialmente em Valongo, uma vez que esta figura foi crucial na criação do concelho. Este edifício albergou também durante vários anos o Museu Municipal, mas agora temos de facto este espaço dedicado às trilobites e ao património geológico. As trilobites são bem famosas, essas formações geológicas. Estamos a falar de fósseis de um ser marinho que aqui existiu nestas formações geológicas hoje da Serra há cerca de 460 milhões de anos. Importa explicar que, em boa verdade, tudo isto tinha começado há mais de 500 milhões de anos na área que hoje mais ou menos corresponde ao Polo Sul. Como aqui é explicado, era por essas latitudes que na altura se localizavam estas massas geológicas que hoje encontramos exatamente aqui, mas fruto das deslocações
da crosta terrestre, fruto da deslocação daquilo que conhecemos como a Pangeia, o primeiro grande continente que depois se foi dividindo. A verdade é que houve, por isso, profundas evoluções geológicas, deslocações destas formações que não só se encontravam tão ao sul, nesses 500 milhões de anos atrás, como eram terras nessa época coincidentes com fundos marinhos. E é aí que existiam as trilobites. Quando falamos das trilobites, estamos a falar de facto de um ser marinho que se deslocava nesses fundos. Aliás, para lá dos fósseis desses próprios seres, alguns com poucos milímetros, outros atingindo algumas dezenas de centímetros, mas aqui nas coleções que podemos observar, temos também fósseis dos rastros que elas deixaram nesses fundos marinhos. E sim, aqui podemos observar, para lá dos painéis, para lá, enfim, de uma série de outros elementos pedagógicos que nos permitem perceber esta evolução geológica, aqui encontramos, com efeito, importante coleção de fósseis de trilobites. Algumas já existiam nas coleções do Museu Municipal, mas, entretanto, com a abertura deste espaço, muitos particulares que possuíam fósseis de trilobites têm vindo a doá-los a este espaço, contribuindo para o aumento da sua coleção e do seu potencial enquanto elemento pedagógico, mas também científico e de investigação. Sim, este é um espaço interessantíssimo para percebermos, afinal, o que foram as trilobites, esse ser que é icónico quando falamos de Valongo. Mas perceber também aqui a própria formação destas serras, com outros fenómenos geológicos associados à Pangeia, como há pouco vos expliquei, e perceber, afinal, também da constituição geológica destas serras, do xisto, que tanto marcou a produção também de minas aqui da região, o xisto utilizado para a construção, ou as famosas lousas que durante tantas décadas, através dos quadros, caracterizavam também as salas de estudo neste país, muitas delas provenientes aqui das produções da Serra de Valongo. Ou então, esses outros fenómenos geológicos, como por exemplo os veios de quartzo associados ao xisto, esses veios de quartzo que muitas vezes tinham também por sua vez associado o ouro, este ouro que há 2000 anos os romanos exploraram. Enfim, é todo esse valioso património geológico que nós encontramos também aqui, neste espaço, nesta Casa das Trilobites e do Património Geológico. Mas a memória, a identidade de Valongo é feita de muitas outras manifestações, características, tradições, incluindo os brinquedos tradicionais, muito associados à freguesia de Alfena. Pois bem, também na salvaguarda e na valorização dessa memória surgiu muito recentemente um espaço museológico. Em boa verdade, a oficina do brinquedo tradicional português, que para isso regenerou, reaproveitou o antigo edifício de uma escola primária. Vamos conhecer. É um fabuloso, maravilhoso mundo de imaginação, de brincadeira, de cor, mas também de técnica e de saber, este que nós encontramos neste espaço privilegiado de memória, que é a oficina do brinquedo
tradicional português, mas, como vos dizia, muito centrado nessa tradição da produção dos brinquedos em Alfena e também em Irmesinde. E em Irmesinde, porque, como há pouco explicávamos, a chegada do comboio trouxe muitas transformações no concelho de Valongo e assistimos claramente, em meados do século XX, de algum modo também a uma transferência dessa produção, que era habitual aqui em Alfena, para Irmesinde, de onde era muito mais fácil, através do comboio, fazer escoar a produção e receber também a matéria-prima. Hoje, muita da imaginação em torno dos brinquedos tradicionais de Alfena andam em torno destas produções, hoje objetos de artesanato em madeira colorida. Mas a verdade é que esta história do brinquedo de Valongo começa antes, nos inícios do século XX, nomeadamente na década de 20, não ainda com o brinquedo em madeira, mas com o brinquedo em chapa. Na origem desta produção encontramos antigos funileiros que, com os restos das suas produções, vão produzindo pequenos objetos, pequenos brinquedos, pequenas cornetas e pequenos objetos que vão ser, ou vão começar a fazer as delícias da infância e vão começar, de facto, a dar origem a esta produção desses brinquedos também tão tradicionais, os carrinhos, os objetos domésticos, utilitários, os aviões, enfim. Uma produção que se vai acentuando, mas que, quando chegamos aos anos 40, e muito por causa da Segunda Guerra Mundial, se vê muito condicionada. É curioso que é uma época em que os produtores dos brinquedos procuram alternativas, nomeadamente reutilizando as folhas, as folhas metálicas que eram utilizadas, por exemplo, em latas de conservas, de tintas e outras. E é também nessa altura, exatamente pela escassez da matéria-prima, que vamos começar a assistir ao desenvolvimento dos brinquedos em madeira. Mais tarde, não muito mais, mas também com este desenvolvimento tecnológico, vamos assistir ao aparecimento dos brinquedos em plástico, que aqui também, neste espaço, são apresentados. Aqui, em Valongo, dada a tradição do brinquedo metálico, das suas formas, é muito habitual o brinquedo plástico continuar a apresentar-nos componentes metálicas. Enfim, um mundo fabuloso este, de mais este novo espaço museológico que hoje encontramos em Valongo. Mas há outros, nomeadamente um que nos explica toda essa longa história da exploração do ouro por parte dos romanos na Serra de Valongo. Mas isso são já outros factos, também há algumas lendas, futuros caminhos da história.